mais uma reunião pública em nossa casa, na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Estamos ao vivo no Facebook e também no dia seguinte reportamos o vídeo para o nosso YouTube também. Então, hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Joãozinho. Então, tem um tempinho já que ele não vem na casa, agora está de volta, está retornando à exposição doutrinária. Mas antes a gente vai começar com uma página do Vinha de Luiz, lição 49, exortados a batalhar. E começa assim, Emmanuel, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos essa carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso está no Evangelho de Judas, capítulo 3. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a trabalhar, a batalhar a causa do bem. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé, no serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração de esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no ciclo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Emmanuel nos faz um convite incessante de que nós o tempo todo estamos convidados a batalhar, a ir para o combate. Não um combate de guerra física, e sim aprimoramento íntimo. Nós o tempo todo somos convidados a essa transformação moral. A gente fala tanto de transição planetária, nós estamos num momento de desafios, e esse convite é o tempo todo pautado na nossa transformação íntima. E aí tem alguns campos chaves que eu não vou me alongar muito para dar tempo ao nosso autor, que ele fala que o cristianismo é um campo imenso da vida espiritual, e aí nós estamos, nesse campo, nós somos felicitados com recursos indispensáveis à jornada terrestre. Tendo como guia e modelo Jesus, nós temos instrumentos de sobra, material de sobra para essa transformação íntima. Então, convém a nós a se apropriar desse material riquíssimo que nós estamos recebendo para a nossa transformação, fazer o esforço individual, que é esse imperativo divino em que a gente fica apontando o tempo todo, vontade, esforço,
não trabalhar por trabalhar, mas é trabalhar para reformar, trabalhar para buscar o nosso aprimoramento. Então eu acho interessante só essa parte final aqui, de que ele coloca que Jesus iniciou no ciclo das inteligências o maior movimento de libertação do espírito humano. Desde quando ele veio à Terra, na manjedoura, ele já veio trazer para a gente um ponto principal desse conhecimento, que é a essência. Mas é a essência do amor através da ação dos nossos atos. Então que fica aí a reflexão dessa página, lição 49, exortados a batalhar. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, amigos espirituais que nos acompanham, pela atividade de nós estarmos aqui hoje reunidos em nossa casa, em meio a esse desafio que estamos passando nesse ano atípico, mas envolvido nos corações de quem está nas telas, dos computadores, das redes sociais, na internet, ou até mesmo quem está aqui presente, de acordo com o decreto do município, em que regulamenta a entrada dos seus frequentadores em 30%. Que nós possamos estar aqui hoje, reunidos, mas ao mesmo tempo recebendo os instrumentos para o nosso aperfeiçoamento íntimo. A espiritualidade amiga ampara o nosso querido amigo expositor, para que ele possa hoje, na noite de hoje, trazer esses ensinamentos conforme o seu planejamento, conforme a sua programação, para que a gente possa sair daqui e ir para os nossos lares, divulgando, multiplicando, repartindo todos esses ensinamentos com a nossa família, com o contato social ao qual nós estamos pertencendo, no qual nós estamos participando e principalmente envolvendo nossos íntimos. Ampara os irmãos que estão passando por desafios, seja do coronavírus ou outras doenças ou outros desafios, que essas vibrações, essas energias possam auxiliar no seu caminho rumo ao seu objetivo tão almejado. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Então, sem mais delongas, vou deixar para o Joãozinho. Ele vai falar então do reino dos homens ao reino de Deus, né? Fica à vontade, João. Irmãos, boa noite então para todos. O nosso assunto, ele é um tema que nós sugerimos, que ele partiu das próprias palavras de Jesus, quando lá no Evangelho, está lá no quadro, né? João capítulo 18, 36, ele dizendo que o meu reino não é deste mundo. Ele dizia isso porque ele estava em frente a Pilatos, né? Pilatos, ele já estava preso e Pilatos estava interrogando ele. Ele dizendo: meu reino é assim, porque se meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam para que eu libertasse, né? E ele conclui daquele jeito lá: agora o meu reino não é daqui. Ou seja, no momento que ele estava aqui na terra, até hoje ainda, nós não estamos no reino de Jesus, no reino de Deus também. Por quê? Então vamos estabelecer aqui alguns acontecimentos, alguns fatos que confirmam que nós não vivemos ainda nesse reino que Jesus propôs para nós. Começando ali com as orientações espirituais, Allan Kardec diz, né, que a civilização humana, ela começou a se desenvolver através do mundo primitivo, como nós sabemos nas obras kardecianas, e os primeiros povos eram os povos chamados povos degenerados. Então está ali, né? Quem são os povos degenerados? São aqueles povos bem cuja consciência moral está bem ainda embotada
superlotada, está pouco desenvolvida. E depois nós temos os povos esclarecidos. Quem são os povos esclarecidos? Somos nós. Nós já passamos várias etapas, né? Diversos séculos, vários milênios, e nós aí já nos esclarecemos intelectualmente, estamos até bastante, né, desenvolvidos nessa área. Então nós podemos dizer que nós vivemos uma civilização, sim. Só que Kardec coloca que a civilização que nós vivemos agora é a civilização material. Por quê? Tem muito conhecimento, tem muita técnica, Eu estava fazendo uma pesquisa há pouco tempo, e a gente, um fato que, assim, impressionante, que a ciência conseguiu realizar. Eles conseguiram lançar uma sonda em um foguete em 1977, chamada Voyager 2, lá nos Estados Unidos. Então já tem 40 e poucos anos que essa sonda está viajando pelo espaço, já ultrapassou praticamente as fronteiras do sistema solar. Ela continua viajando no espaço e continua funcionando ainda, enviando mensagens para os cientistas na Terra, lá nos Estados Unidos, depois desse tempo todo, passando por vários planetas, fez várias observações científicas, fotografias, análises físicas dos ambientes por onde passou, e continua trazendo as informações. Então, uma nave que está há 43 anos no espaço funcionando, isso aí é um exemplo para a gente que a ciência está num nível muito avançado. Você vê, a ciência ainda da década de 1970. Imagina hoje, que já tem 40 anos. Então, apesar de tudo isso, a humanidade iniciou. Gente, a gente pesquisando, a gente vai ver que as primeiras guerras que ocorreram foram na pré-história ainda. Eles descobriram na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, na África, um grupo de esqueletos, de fósseis dos homens primitivos, que já tinham, pela forma como os estudiosos analisaram, foi as primeiras guerras que ocorreram ali na humanidade. 12 pessoas foram assassinadas por um grupo rival inimigo. Então existe essa ossada na África, então eles tiveram essa ideia, fizeram uma análise do local, que ali ocorreu uma das primeiras guerras da história da humanidade, ainda na pré-história. Aí um pouco depois, já na antiguidade, nós temos a Guerra de Troia, ou seja, a humanidade iniciou a sua caminhada com muita luta e muita guerra. Então nós colocamos alguns exemplos de guerra que ocorreram. A Guerra de Troia, que é uma guerra assim meio mitológica, mas já existem alguns estudos recentes que dizem que ela pode ter ocorrido, A Guerra de Troia ocorreu, se ocorreu, foi 1200 a 1300 a.C., Tudo por causa de uma mulher, segundo conta a história, Helena de Troia. Mais tarde, passando para a Idade Média, nós tivemos as cruzadas, gente. O que foram as cruzadas? O Papa Urbano II, revoltado, porque a Jerusalém tinha sido obstruída pelos turcos muçulmanos, ele resolveu, em pedido dos cristãos irem visitar, resolveu fazer um movimento militar na Europa, conclamando todos os reis europeus, toda a população, a fazerem exércitos, elaborar os seus exércitos, para poder invadir Jerusalém e libertar Jerusalém. Esse foi, assim, a desculpa dada para poder chegar até lá. Mas a gente sabe que houve muitas outras causas econômicas, causas sociais, políticas, para que ocorresse. Então, foi quase 200 anos de guerras que deram origem às 8 cruzadas na história da humanidade. Mais ou menos de 1095, 96, até o século XIII, quase 200 anos depois. Ainda a humanidade, não cansada de guerra,
ocorreram várias guerras na Idade Média, né? A Idade Média ela é conhecida por um período de muitas guerras, muitos conflitos. Às vezes a guerra não é entre países, mas conflitos internos, né? São as guerras civis. E ocorreu depois a Revolução Francesa, em 1789, que é considerado pelos historiadores como um marco na história, né, da humanidade, tanto que ela divide o mundo, né, entre idade moderna e idade contemporânea, pelos historiadores. Um pouco depois, em 1885, ocorreu uma coisa, um fato, em Berlim, na capital da Alemanha, que se a gente falando, como o homem é capaz de fazer certas coisas, né? Inacreditável. Um congresso em Berlim, em 1884 para 85, eles simplesmente decidiram, os países mais adiantados do mundo, decidiram dividir o continente africano entre eles, para poder ter um local onde buscariam matéria-prima para suas indústrias de graça, e tinha mão de obra baratíssima, ou até de graça, para trabalhar para eles. Então resolveram partilhar o continente africano, né? Então a gente sabe que ali gerou guerras, muita morte, muito sofrimento, que tem até hoje muitas consequências que ocorrem devido a essa partilha mal feita do continente africano. Um pouco depois, aí já mais conhecido nosso, né? 1914, ocorreu o século XX, começou com essa guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, durou 4 anos, né? E 10 milhões de mortos. Essa guerra não teve fim, na verdade, já foi assinado um documento pondo fim à guerra, mas ocorreu um pouco depois a Segunda Guerra Mundial, que nós podemos considerar como sendo ainda continuação dessa primeira, em 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, foi declarada a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, que durou também até 1945. Quando terminou essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, como envolveu praticamente o mundo inteiro, inclusive o Brasil participou, poderíamos dizer que o mundo estava cansado de guerras, porque essa realmente foi a guerra mais destrutiva, né? Existiam os equipamentos bélicos terríveis que mataram milhões de pessoas, fora os campos de trabalhos forçados, campos de concentração, né? Os judeus e outros foram sofrer as consequências, e outros povos também, não só eles, né? Então, quando terminou essa guerra, se decidiu fundar uma organização internacional para tentar preservar a paz na humanidade. Então, essa organização nós conhecemos hoje como ONU, né? As Nações Unidas, só que a ONU, ela vem tentando fazer todos os esforços para manter todas as dificuldades que existem entre os países, tentar contornar por via diplomática, mas não tem conseguido devido ao endurecimento do coração humano. Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, já não se esperava mais guerra no mundo, até hoje nós já tivemos mais de 160 guerras e conflitos, com mais de 40 milhões de pessoas desencarnadas após a Segunda Guerra Mundial. Então o ser humano, ele ainda não conseguiu compreender, né, o objetivo aqui na Terra. Aí a gente faz uma pergunta: onde tudo isso começa? Por que o ser humano ele é tão destrutivo? Porque ele não deixa de realizar suas guerras. E a gente percebe que as guerras, a gente fala muito em conflitos internacionais, guerras mundiais, guerras locais, guerra atômica, mas a gente vai lembrar que dentro da nossa família, nós vivemos em guerra também. Dentro de nós temos em conflitos constantes. Não importa a idade da pessoa, a gente
Você lembra a vida 30, 40 anos atrás? Os conflitos permanecem dentro de nós. Então, a gente vai observar agora como tudo isso começa e como nós alimentamos esse conflito. Então, nós vamos apelar aqui para uma frase do espírito André Luiz, que diz o seguinte: o ciclo do pensamento está ligado à pulsação do coração. O ciclo do pensamento está ligado à pulsação do coração. Está claro aí? Espírito André Luiz. Então eu pergunto para vocês: a nossa pulsação por minuto no coração é de quantos batimentos, aproximadamente? Não é? A média. Entre 70, 90, 80, né? Tem pessoas que chegam a 100, mas o normal, se podemos dizer, entre aspas, né? Vamos tirar uma média de 70 batimentos por minuto. Então, se o ciclo do pensamento está ligado à pulsação do nosso coração, quantos pensamentos nós temos durante um dia? 100.000 aproximadamente. Mais um pouquinho. Vocês já tinham pensado nisso? Nós temos mais ou menos 100.000 pensamentos dia. É muito ou pouco? Bastante. Muito bem. Desses 100.000 pensamentos que nós temos todos os dias, quantos por cento deles são pensamentos bons? Mais ou menos por dia que nós temos. Então a gente, como espírita, com certeza, quando a gente levanta, faz uma prece. Quando a gente deita, faz uma prece. São os bons pensamentos. E nesse intervalo entre o despertar e o adormecer, quantos bons pensamentos a gente elabora durante o dia? Então, a gente não sabe muito, né? A gente vai lembrar o seguinte, que a psicologia estuda um tipo de pensamento que também a espiritualidade nos orienta, que são os pensamentos obsessivos ou pensamentos repetitivos, que são aqueles ali, né? Pensamentos intrusivos. Que tipo de coisa é essa? Que pensamentos são esses? São aqueles pensamentos que eu, como diz a explicação está no termo, né? Eu repito várias vezes ao dia, e durante vários dias, e durante várias semanas, e durante vários anos, meses e anos a fim, e até décadas. Só que se o pensamento fosse uma coisa abstrata, não teria problema nenhum, que a gente elaboraria esse pensamento, ele simplesmente ia dissolver na atmosfera espiritual, material, e acabou. Só que aí tem um probleminha que a gente não contava com isso, né? Todo pensamento repetitivo, ele cria forma. Essa forma, como diz André Luiz no livro Tanto Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, o pensamento é energia. Eu pensei, eu estou criando um bloco energético, uma massa energética. Se ela for pensada e eu não pensar mais naquilo, aquilo se dissolve. Mas se eu estou repetindo o pensamento constantemente, o dia a dia, dia e noite, o mesmo pensamento, com qualquer tipo de assunto, não importa qual assunto é, qualquer tipo, né, de situação,
esse pensamento vai criar uma forma no mundo astral. Essa forma, ela contém energia, porque o pensamento é feito de energia. E para a energia existir, ela precisa ser alimentada. E quem é que alimenta esta forma, pensamento que sai de nós? Quem é que alimenta? O nosso pensamento repetitivo. Porque eu pensando naquilo, eu estou jogando energia para aquela forma de pensamento. Então, os psicólogos afirmam que esse tipo de pensamento intrusivo, ou que eles chamam de obsessivo, e nós chamamos de repetitivo, ele cria em nós. Aí a gente não sabe porque está com problema. Olha só esse tipo de pensamento. Ele cria em nós ansiedade, medo, destrói a autoconfiança, gera desconfiança, impaciência, preocupação excessiva. E tem um agravante que nós espíritas estudamos muito, a parte espiritual, ou deveríamos estudar. A gente sabe que toda vez que eu me ligo emocionalmente com alguém e mantenho aquela emoção, sai da direção do meu chakra do umbigo um cordão energético que me liga àquela pessoa ou àquelas pessoas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Um político está falando na televisão. Aquilo ali não me agradou e eu desenvolvo em mim um pensamento de ódio ou de raiva contra aquele político. O que eu estou fazendo? Pegando a minha tomadinha e ligando lá na dele. Eu briguei com o meu vizinho. Eu quero que ele mude para a Austrália. Mas quando eu briguei com ele e estou com esse pensamento de raiva, de mágoa, ressentimento, ou até ódio desse vizinho, que era uma vingança, nesse momento saiu de mim um cordão energético e conectou-se a ele. Fora a massa de pensamento energético, a forma pensamento que eu construí com essa emoção descontrolada. Lembrando que se a emoção vem direto do chakra do perispírito, do corpo astral. Então, fortalecendo ainda mais essa massa de energia que nós estamos gerando. E esse cordão que nós estamos conectando. Tá? Muito bem. Então, gente, a nossa irmã, grande espírito, né, Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela aprofunda um pouco os ensinamentos sobre a mente. O André Luiz, ele começa uma pincelada, já, né, através do Chico, e a Joana de Ângeles aprofunda bastante esse setor do estudo da mente, ela dizendo que a nossa mente, ela é formada por várias coisas, né? A mente ela é formada por várias situações. Nós temos o inconsciente, que é uma região que está arquivado tudo aquilo que eu esqueci, que ficou para trás, é o nosso inconsciente, né? Tem o inconsciente de outras vidas, que tudo está arquivado na nossa mente, e nós estamos ligados também pelas nossas relações cotidianas. Essa que eu acabei de falar, assisti a televisão, vi alguma coisa que eu não gostei, estou ligado. Mas quando eu me ligo para aquela pessoa, com aquele político que eu não gostei, com aquele vizinho que eu estou chateado, com aquele filho que eu briguei, com aquele irmão que está magoado comigo, eu, além de estar desequilibrando o meu inconsciente pessoal, através de complexo de regiões que existe nesse inconsciente, eu estou também me ligando ao inconsciente coletivo, que é essa energia mental que envolve a humanidade inteira, que ela é formada por núcleos energéticos, chamados arquétipos, que esse núcleo, quando se liga ao nosso inconsciente, aos nossos mecanismos mentais, né, de complexo, ele
vai se aproximar de quê? Da nossa zona do ego. É essa que nós temos a consciência daquilo que está acontecendo. Então, só para a gente ter uma visão um pouco melhor, que é um assunto que requer muito tempo para entendimento, vamos entender a nossa mente como o seguinte: essa sala que nós estamos aqui estudando é o nosso ego, é o nosso consciente, é o nosso ego. A rua, as outras casas vizinhas aqui do centro, a cidade de Volta Redonda, é o inconsciente. E o Brasil e os outros países do mundo é o inconsciente coletivo. Eu pergunto para vocês, só está acontecendo alguma coisa no mundo agora, só aqui dentro desse centro? Não está ocorrendo coisas fora daqui que eu não tenho a mínima consciência? Estão ocorrendo. Só que eu, quando me desequilibro em qualquer tipo de vício mental, vício físico, qualquer pensamento negativo, eu saio da minha área, dessa área do ego, consciência, e me ligo pelo inconsciente, através dos complexos e arquétipos, ao inconsciente coletivo, por tudo que está acontecendo lá fora. A nossa mente é capaz de fazer essa ligação instantânea, né? Não usa nem a velocidade da luz, é uma velocidade instantânea. Toda vez que vamos supor, a dona Arlete agora falou uma coisa que eu fiquei com raiva dela, na mesma hora, ela entra no meu inconsciente e eu no dela, devido à emoção negativa, existe a ligação do cordão energético, e tudo que está no inconsciente coletivo de nós dois começa a influenciar ela e eu. Então vocês estão vendo que as relações humanas, na família principalmente, são muito mais complexas do que a gente imagina à primeira vista. Então, gente, nós, quando estamos repetindo uma notícia que nós ouvimos na televisão, eu estou falando só dos aspectos negativos, repetindo uma informação que uma vizinha me passou, passando para as pessoas uma mensagem no WhatsApp que eu recebi de teor negativo. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo instrumento passivo das trevas que utilizam isso aí, os espíritos obsessores, para poder manipular o meu pensamento. Então, toda vez que eu estou focado numa coisa, eu estou pensando numa coisa que me traga ansiedade, medo, destrói a minha autoconfiança, gera desconfiança com relação às pessoas, me desenvolve em mim uma coisa que às vezes eu nem tinha, a impaciência constante, preocupação excessiva com certas coisas. Então, eu estou sendo manipulado por uma inteligência superior à minha, que utiliza o meu inconsciente, que está conectado ao inconsciente coletivo, para repetir, está aqui escrito, eu vou repetir, eu me torno um repetidor, eu me torno uma antena transmissora do mal. Então, os espíritos obsessores, aqueles espíritos que têm uma mente poderosa e querem nos influenciar para o mal, eles nem precisam colocar ao nosso lado um obsessor, porque o obsessor, nosso obsessor, está onde? Dentro da nossa própria mente. Então isso gera guerras, conflitos, discórdias, ressentimentos, vinganças, desarmonias, desequilíbrio em todos os setores da atividade humana, sem exceção, começando dentro de nós. Lembra que a gente comentou? Nós estamos num conflito terrível dentro de nós, que se exterioriza aonde? Na família, na sociedade, na nação e no mundo. Então, o que o mundo é hoje, mas o presidente de tal país fez isso, lá naquele país aconteceu aquilo, aquela guerra, nós estamos contribuindo para que aquilo lá que eu não gosto
que eu acho negativo ocorra? Pelo nosso pensamento desequilibrado. Então, aonde começam as guerras? Dentro de nós. Por que ainda existe mais de 100 guerras no mundo hoje? Porque nós, dentro de nós estamos em desequilíbrio. Mas a doutrina espírita, utilizando até mesmo, um grande filósofo da antiguidade estudado nas escolas aí, chamado Platão. O Platão registrou que Sócrates, o seu mestre, o maior filósofo, um espírito muito iluminado segundo a espiritualidade, ele conversando com um jovem, ele estava dizendo o seguinte: Sócrates, que a nossa vida é como se fosse uma caverna. Dentro dessa caverna existem vários prisioneiros que se encontram voltados, aprisionados e acorrentados de costas para a entrada da caverna. Eles só conseguem ver o que ocorre na parede da caverna oposta à entrada, devido a uma fogueira que é feita na entrada da caverna, onde sombras do que ocorre lá atrás são jogadas na parede, e aquelas sombras, os prisioneiros que nasceram ali, estão acorrentados desde a infância, acham que a verdade, a realidade que existe no mundo são aquelas sombras. Um dia, um ou mais prisioneiros conseguem se libertar. Quando ele olha para a entrada da caverna, vê aquela luz, claridade, ele fica meio cego, aí ele consegue sair da caverna. E ele vê que lá fora a realidade é completamente diferente, a verdade daquilo que os prisioneiros veem lá dentro. Então, alegre com isso, ele volta para avisar os companheiros como é a verdade. E o que acontece com ele? Os companheiros acreditam nele? Não acreditam. Por isso, estou resumindo bastante, tá? Esse mito da caverna, essa alegoria de Platão. Mas dá para a gente ter uma ideia que nós vivemos na caverna da nossa mente, num mundo ilusório, nos focando a nossa atenção em coisas que são extremamente passageiras. Tudo que tem no mundo, gente, que é material, vai acabar. E eu concentro toda a minha mente, toda a força do meu inconsciente, do meu consciente, do meu ego, do meu consciente coletivo da humanidade, nas coisas do mundo, trazendo para mim, através da energia, dessa massa que a gente comentou, das formas que eu crio, esse desequilíbrio terrível. Então, quando a gente começa a perceber que isso está nos fazendo muito mal, a gente tenta sair da caverna. Então, a proposta da nossa encarnação na Terra é essa: nós procurarmos descobrir aquilo que tem fora da caverna, de verdade. Porque nós ainda vivemos num mundo de extrema ilusão. Todos nós. Não importa o rótulo que a gente carrega, católico, espírita, evangélico, materialista, nós estamos cegos ainda pelas sombras da nossa caverna. Então a gente precisa começar a aprender a vislumbrar a luz. No primeiro momento vai encegar a gente, não vai ser bom, vai trazer desconforto, vai trazer desequilíbrio, porque eu começo a buscar uma verdade que está além da minha capacidade, no momento. Então vai gerar dentro de mim um conflito. Esse conflito vai se exteriorizar, porque eu vou começar a palpar aquilo que é verdadeiro. Então, para começar, o Espiritismo ele analisa os problemas, mas ele dá muitas boas receitas, ótimas receitas para a gente resolver os conflitos nossos, pelo menos tentar na família, onde no nosso trabalho, porque tudo gera
formar pensamento, tudo leva a gente para o inconsciente coletivo. Por exemplo, uma família ela tem um inconsciente coletivo. Vocês já notaram que dentro de uma família tem muito conflito? Por quê? Porque o acesso ao inconsciente coletivo da família, naquele ponto do inconsciente extremamente desequilibrado, o que acontece? Eu não consigo solucionar o problema e puxo aquela energia para mim e fico igual a todo mundo com problema, todo mundo brigando, todo mundo ficando doente. Porque eu estou puxando a mesma energia, eu não consigo sair dessa questão do inconsciente, eu tenho que tentar sair, né? Eu tenho que cortar. Então, uma das primeiras coisas que ajuda muito a gente a sair dessa caverna e nos equilibrar, começa o princípio do equilíbrio, é você parar de julgar as pessoas. Vocês já analisaram de como nós gostamos de julgar os outros? Para pensar um pouquinho. Hoje mesmo, se a gente assistiu televisão, conversou com alguém, ou até dentro de casa, ou às vezes até sozinho, a gente é tão desequilibrado que a gente briga sozinho, né? Nós já julgamos alguém no dia de hoje. A gente não fica satisfeito se a gente não apontar o dedo para alguém. Mas a psicologia nesse ponto aí dá um show, né? O que ela diz? Quando eu estou julgando uma pessoa, uma coisa que eu acho que ela está fazendo errado, na verdade, o que é isso? Eu estou projetando na pessoa aquilo que na verdade eu tenho e não quero combater. Eu quero combater nela, porque eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim e combater aquele erro. Então, toda vez que eu estou julgando alguém, por qualquer motivo, se eu falar assim, nossa, fulano matou a mulher e os filhos, e se eu for com aquele pensamento negativo, de julgamento, e não de oração, de querer ajudar, na verdade, eu serei capaz de fazer exatamente a mesma coisa. Porque eu não tive oportunidade de fazer. Não houve uma conspiração de acontecimentos para que eu fizesse, mas eu corri com aquele irmão e ele fez. Então, toda vez que eu julgo qualquer pessoa, do familiar ao papa, ao presidente, ao artista na televisão, a um vídeo que eu vi no YouTube, né? Eu julguei, na verdade eu estou projetando o meu desequilíbrio, aquilo que eu tenho na pessoa. Então isso é muito importante, gente. Por quê? Porque aí você vai ter consciência, a gente não vai parar de julgar de repente, mas a gente sabendo disso, já vai falar, gente, por que eu estou julgando tantos outros, com tantas coisas? Aí eu começo a parar de olhar para lá e começo a olhar para cá. Eu preciso corrigir isso dentro de mim, porque o sábio, ele não julga. Quando a mulher adúltera se prostrou aos pés de Jesus para ser apedrejada, gente, as pedras já estavam nas mãos dos homens lá e das mulheres para apedrejar a mulher. Ela estava caída e Jesus abaixado, escrevendo na areia. E a mulher chorando, olhando para trás, vendo o tamanho das pedras, né? Que ela ia ser morta, apedrejamento, né? Lapidação, né? Que é um apedrejamento. Então, Jesus só olha para eles e fala assim: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Aí eles foram embora, com vergonha, que cada um foi lembrando do seu pecadinho lá, o pecadão, né? Muito maior, às vezes, do que a da mulher adúltera. Aí Jesus olhou para ela, ele abaixou, continuou escrevendo, olhou de novo, falou: mulher, cadê os que te acusavam? Ela olhou assim, né? Gente, imagina como essa mulher devia estar aliviada, né?
Jesus ali, ele quebrou um senhor, cara. Então, ela olhou e falou, se foram. Aí Jesus falou, vá, eu também não te condenarei. Vai e não tornes mais a pecar. Né? Não que ela não poderia fazer. Poderia, mas ela sabia que o retorno como seria. Né? Então, Jesus julgou? Não. Então, esse é o maior exemplo, mais assim, evidente, que nós não podemos, não devemos julgar. Eu estou me condenando pelo mesmo erro do meu julgamento. É uma projeção mental que eu faço no outro daquilo que eu tenho por dentro e pode estar muito pior dentro de mim. Porque se eu estivesse na situação daquele que eu estou julgando, de repente eu poderia estar fazendo algo pior do que ele está fazendo no momento. E que eu estou criticando e estou apontando dele. Então, parar de julgar. Eu já quebro 80% dos meus problemas. Eu paro de julgar os outros. Eu vou só julgar a mim, só analisar a mim. Não que eu vou ficar cego e deixar de olhar o erro de forma nenhuma. Nem a espiritualidade fala isso, nem Jesus fala isso. Tanto que Jesus condenou várias coisas. Mas não julgar. Não se julgar melhor, achar que você é melhor do que o outro. Não é. É uma projeção do nosso desequilíbrio no outro, né? Bom, existe uma história, que eu não lembro exatamente se eu já contei essa história aqui, que é a história do sábio, do filho e do burro. São duas histórias. A história do monge. Por que nós vamos contar essa história? Porque os outros 20% dos 80% que eu falei do julgamento, do não julgamento, está relacionado de alguma forma ao medo. Gente, nós não devemos. O medo paralisa as energias físicas e espirituais. Então, esse sábio, ele tinha um filho que tinha medo de sair na rua com vergonha dos outros julgarem ele, achar alguma coisa errada nele, né? Ou deboche, alguma coisa desse tipo. Né? Então o sábio pensou e falou, meu filho, amanhã de manhã nós vamos na feira, tá bom? Aí o filho, pai, eu não queria não, vamos na feira que quero te mostrar uma coisa. Aí acordou cedinho de manhã, né? Na época que a feira começava às 4 da manhã, quem lembra disso aí? Naquela época antiga as feiras começavam de madrugada, né? Então ele pegou, colocou num burrinho que eles tinham e foram para a feira. Chegando lá, se aproximando, tinha 3 homens sentados. Quando eles foram passando, o pai a pé, trazendo o burrinho com o filho montado. Quando eles foram passando a uma certa distância, os 3 falaram assim, tá vendo? Que garoto mal educado. Vem montado no burrinho e deixa o pai dele, velho, cansado, vir a pé. Os 2 ouviram. E o pai olhou para o filho e falou assim, tá vendo, meu filho? Ouviu? Ao filho. Aí, na semana seguinte, feira de novo. Meu filho, vamos na feira amanhã. Só que agora você vai a pé, tá bom? Então tá bom. Aí, acordaram de manhã. O homem montou no burro, o menino pegou, o burrinho foi puxando. Quando chegaram lá, tinha 3 homens sentados lá, que provavelmente eram os mesmos, né? Quando foram passando, já mais na frente, um falou para o outro assim, olha só, esse homem não tem pena do filho, hein? O garoto novinho andando a pé e o pai numa boa em cima do burrinho. Então,
O pai olhou para o filho lá embaixo e falou: tá vendo, meu filho? Você ouviu? Ouvi. Domingo que vem a gente vai voltar aqui na feira de novo, hein? Tá bom. Estou falando domingo, gente, que na minha cidade só tinha feira aos domingos, né? Lá em Barra do Piraí. E era só domingo que a gente ia na feira. Era muito gostoso o passeio de feira antigamente. Então, domingo seguinte, aí, meu filho, hoje o burrinho vai descansar. Com nós dois aqui, tá bom? Tá. Foram e estavam os 3 lá. Aí quando eles passaram pelos 3, dá para frente um pouquinho, os 3 senhores entreolharam e falaram assim: esses 2 são 2 idiotas, né? Um burro saudável ouvindo isso aí, os 2 andando a pé. Tem jeito? Aí o pai olhou para o molequinho do lado: tá vendo, meu filho? Eu vou, olhou? O molequinho bem quietinho lá falou: sim. Então domingo que vem nós vamos voltar na feira, tá bom? Tá. Aí, próximo domingo. Aí a cena foi inusitada, né? Que vieram os 2, o pai e o filho, né? Montados os 2 no burrinho. Antes de chegar nos 3, os 3 já levantavam: que isso? Que covardia! 2 pessoas nesse burrinho pequenininho assim. Aí os 2 passaram, não responderam. O pai deu um cutucão no filho e falou: tá vendo? Tá vendo? Domingo que vem nós vamos voltar, vai ser o último. Próximo domingo. Aí a cena foi inesquecível para os 3, né? Os 3 sentados lá, na beiradinha do meio-fio, e vendo aquela cena ali: o pai e o filho trazendo o burro nas costas. Os 2 passaram com o burro, carregando o burro, e os 3. Esses aí não tem jeito. São mais burro do que o burro. Aí o pai ali debaixo do burro olhou para o filho: tá vendo? Moral da história: qualquer coisa que nós fizermos no planeta Terra será alvo de críticas, seja para o bem, seja para o mal. A opção é de quem? E o pensamento ele é tão poderoso, né? O pensamento ele gera, né? Nós poderíamos trabalhar um pouco mais ali a questão da forma pensamento, mas hoje não é o nosso foco, porque eu sei que não dá, de repente não ficou tão bem. Eu vou até deixar 2 minutinhos, afinal é 8h30, né, Solange? Eu vou deixar 3 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta sobre alguma coisa que não ficou bem esclarecido, para ficar para o final, porque foi muita informação, né? Eu sei disso, né? E não deu para desenvolver bem bastante. Mas nós vamos encerrar com 2 coisas: uma, a história do monge, e o outro, a mensagem de um cantor, né? A história do monge é a seguinte: 2 monges chegaram à beira do rio para atravessar, para chegar no mosteiro. Mas não tinha chovido muito e o rio estava numa cheia mais, né? A correnteza estava forte, estava mais largo, mais forte. E eles, quando iam atravessar os 2, né? 2 homens, não ia ter problema nenhum. De repente apareceu uma jovem. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para voltar para casa, né? A correnteza do rio está muito forte, eu não sei como que eu vou atravessar esse rio. Aí, você não pode me ajudar, não? Aí um monge olhou para o outro olhou para um, e ficaram, né? Foi uma situação inesperada ali, né? Aí um deles resolveu, falou: tá bom, monta aqui nas minhas costas. Aí a menina foi, montou, igual a gente carrega as crianças assim, né? Aqui no pescoço. Ela montou nas costas, o monge mais fortezinho, o outro foi do lado. E atravessar com esforço, conseguiram atravessar, ajudaram a moça atravessou, desceu, agradeceu e foi embora. Aí, esse que carregou a moça, começou a querer conversar com o colega e observou que o colega estava muito quieto, porque eles estavam vindo até então alegres, conversando, né, os assuntos do mosteiro, os assuntos corriqueiros lá, e a partir do rio, ele já não falava mais nada. Então,
Esse cara falou: ô amigo, por que você está tão quieto? O que houve? A gente estava tão alegre, conversando. Houve alguma coisa? Eu falei alguma coisa que você não gostou? Eu falei: não. Falou assim, bem, né? Você não falou nada, mas eu vou contar para o nosso superior o que você fez. Aí o outro falou: ah, mas o que eu fiz? Você pegou e carregou aquela moça nas costas, e nós somos monges, você não podia ter feito isso. Aí passou mais um tempinho, estava chegando perto do mosteiro, esse que falou isso do colega, está vendo? Estamos chegando, eu vou falar para o nosso superior, o que você fez? Aí o rapaz que tinha carregado a moça falou: tá bom, você pode falar, não tem problema nenhum. Só que, quando nós atravessamos o rio, eu atravessei com a moça nas costas, ela desceu das minhas costas, foi embora, e eu estou com as costas levinho. Só que você, que não carregou a moça nas costas lá, está trazendo ela até aqui agora. Então, o nosso pensamento, gente, é uma força extraordinária. Mas, se nós não soubermos com o controle do pensamento, nós estamos tendo muito problema. Em um minuto, para me liberar a palavra, se alguém quiser falar, vamos só lembrar o seguinte, que o pensamento desequilibrante, esse aqui que eu falei da ansiedade, do medo, da desconfiança em relação ao próximo, ele também destrói uma parte dos nossos chakras, nossos centros de força, que é a tampinha do chakra. Todos os nossos chakras do corpo etéreo, ele possui uma espécie de tampa, uma proteção, uma tela. E toda vez que eu vibro com pensamento negativo, dependendo do assunto, eu destruo essa tampinha. É uma tampa etérica, né? que cobre o chakra. Quando eu faço isso, eu abro todo o meu organismo para que as doenças possam penetrar nela, da espiritualidade para a materialidade. Ou seja, porque os chakras estão ligados ao que? O nosso chakra, aos plexos, que são inervações do nosso sistema, né? Do corpo físico. Os plexos são inervações do sistema nervoso. Então essas vibrações chegam no plexo, vão para as glândulas, vão para os órgãos, vão para o sangue e gera doença em nós. Então o pensamento ele gera doença. O pensamento desequilibrado, desarmonizado, principalmente de julgamento, de vingança, de ódio, de mágoa, gera muitas doenças, que a medicina chama aí de doenças psicossomáticas, que já comprovado que são realidade, né? Então, se eu quero evitar doenças também, o pensamento ajuda muito. Em qualquer setor da nossa vida, tá? Bom, então, existe uma frase de um cantor bem conhecido dos antigos, né? Chamado Belchior. Quem lembra dele? Maravilhoso, né? Ele andou subido, não sei se ele foi para a Argentina, não sei se já desencarnou. E ele tem uma frase, que eu até deixei por último ali, que diz o seguinte: roupas do passado não nos cabem mais. Tudo que eu falei aqui é passado, guerras, conflitos, pensamentos repetitivos. Eu preciso, né? Roupa nova. Lembra o que Jesus falou? Remendo novo em roupa velha não vai dar certo. Então as roupas velhas têm que ficar para o passado. Roupas do passado não nos cabem mais. Vamos nos livrar delas. Muito obrigado, agradeço a Deus. E gostaria de saber, nós temos 2 minutos, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Está bem entendido, gente? Mais ou menos, né?
atividades que nós viemos aqui, a gente desenvolve melhor. Porque tem temas ali que são temas que dá para estudar muitos anos, não é? Principalmente com relação à nossa mente. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Vou passar a palavra para o nosso irmão que vai encerrar. Obrigado. Então, agradecemos o Joãozinho por estar aqui. O Carlão te mandou um abraço ali no Facebook. Diz que o João não é Joãozinho, é Joãozão. Já é Joãozão, então não é mais Joãozinho, Joãozão. Pela sua contribuição de hoje. E ele já tem agenda para 2021 aqui. Nós já temos uma programação de palestras já. Então, ano que vem o Joãozão tá voltando para cá, né? A gente vai deixar 2 datas com ele depois as datas próximas, né? Então, no próximo domingo nós temos a nossa palestra com o Hamilton, né? Domingo vai ser um dia diferenciado, né? Porque nós temos a palestra no dia 18, né? A palestra de manhã com o Francisco Hamilton. Ele vai falar sobre os diferentes estados da alma. E agora, na hora do almoço, nós temos nosso almoço fraterno. Lembrando que nosso almoço vai ser somente marmitex. Então vocês vão vir para cá só para pegar a marmita e ir embora, porque nós estamos com um decreto, né? Nós estamos até hoje liberados, né, para atendimento, mas conforme o decreto municipal, que exige várias regras, como o uso de máscara, álcool gel, né, distanciamento das cadeiras. Aqui, por exemplo, nós estamos abertos, mas as cadeiras estão distanciadas e tem um fluxo de 30% a menos dos seus frequentadores. Então, no dia 18, por exemplo, como tem um evento, então nossa forma de agir vai ser assim: nós vamos fazer a palestra, acabou a palestra, o pessoal vai para casa e só volta depois para pegar o seu marmitex, né? A gente não ter essa aglomeração desnecessária. Estou aqui para agradecer as pessoas que doaram para o nosso almoço, né? Nós já atingimos a cota dos convites, reforçando também aqueles que desejam o feijão vegetariano, né? As pessoas que são vegetarianas têm que informar a gente que vão desejar esse tipo de feijão. Até então nós temos uma ou 2 pessoas só que deram esse retorno. Então, se quem tem desejo, entre em contato com a gente para que a gente já possa separar isso. E no dia não precisa vir meio-dia, tem que vir correndo pegar uma marmita. O nosso período de horário vai ser o mesmo como se fosse presencial, de meio-dia às 2. Né? Então a gente pede para que quando venham num horário escalado. Então a gente vai estar aqui aguardando para que a gente não faça aglomeração desnecessária. Aproveitando também, nós estamos fazendo nossos estudos de forma virtual. Então, os estudos de segunda, os estudos de terça e os estudos de quinta-feira são todos em portais virtuais. Então, quem desejar, a gente manda o link para que vocês tenham acesso a esses estudos também. A evangelização no sábado também é virtual. A única atividade presencial que nós estamos tendo aqui no EDAG são as palestras públicas e a sopa fraterna no sábado. Então, já agradecemos aí a todos e já também contando com a colaboração de vocês para domingo. Vamos promover o nosso encerramento para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, amparada por Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual, sua falange amiga que acompanha as atividades da nossa querida casa. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para que a gente possa, através da essência dessa água viva do Evangelho de Cristo, fortalecer e nos aprimorar, retirando as mazelas do homem velho,
na construção desse homem novo. Possamos, através das reflexões dadas na noite de hoje, garantir esse aprimoramento, mas repassando esse conhecimento em ações, em palavras e reflexões, envolvendo os nossos familiares, os nossos vizinhos, a comunidade a qual nós fazemos parte, envolvendo nosso município, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Possamos envolver nesses elos de amor para que possa fortalecer na dor do nosso irmão que está passando por um desafio, por uma provação, por um caminho de sofrimento, da dor, para que ele possa se restabelecer junto com as nossas vibrações e caminharmos juntos, junto ao nosso objetivo dessa regeneração desse planeta que já está instalado e que cabe a nós mudar, transformar para nesse caminho de crises, gerar a transformação íntima. Que o Senhor possa envolver todos os voluntários, trabalhadores dessa instituição e que possamos, através dessa prece, dar por encerrado mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem para o passe, eu vou pedir para aguardar um pouquinho, que vai ser chamado. Boa noite a todo mundo.